E aí, gente, nem Science aqui. Essa é a aula 5 do nosso curso sobre economia, com uma base neo-austríaca, né? E a gente vai falar um pouco sobre a armadilha malthusiana e sobre concentração de capital, né? Primeiro, algumas coisas que a gente já viu anteriormente. O aumento de produção ao longo da história, do período paleolítico, neolítico, idade de ferro, etc. E posteriormente, com avanços do ponto de vista político e administrativo, a gente tem uma taxa de produção maior. Um avanço no conhecimento, essencialmente. Em que a gente vê na história que o avanço do conhecimento vem de forma privada, primariamente. Isso gera aumento populacional. É a lei malthusiana. Esse é um ponto. Segundo ponto, o aumento populacional tende a gerar um aumento de demanda. Isso é óbvio, né? Mais pessoas, tu precisa produzir mais para atender isso na população. E hoje em dia, de forma global. Então, o cara que produzia arroz 100 anos atrás, vamos supor que ele estivesse vivo, né? Os seus filhos. Ele tem que produzir mais hoje em relação à exportação, né? Ele tem uma demanda maior, porque tem mais pessoas no mundo. Isso é óbvio. Mais pessoas comendo arroz. E N commodities sendo produzidas tem uma demanda maior. N empresas precisando de matéria-prima para produção. Silício, por exemplo, hoje em dia é muito cotado. Petróleo, hidrocarbonetos é mais cotado que carvão, do que no século passado, no início do século passado era mais o carvão. Então essas mudanças de preferências e de avanços vão gerando isso. De produtos finalizados, né? Demanda por aumenta a demanda no geral. E o aumento da demanda por produtos e serviços finalizados tende a gerar. Tende, tá? Isso aqui é uma generalização. Eu não vou falar sobre formalização da praxeologia, né? Mas, enfim. Isso geralmente a gente aumenta. A maior demanda aumenta a produção. E aí eu vou pôr um plus aqui, que na lógica proposicional de Hazard, isso aqui significa de forma eficiente. Então, aumenta a produção de forma eficiente, né? Que a gente pode discutir o que seria isso na prática. No Voz Impressa eu falei sobre isso com vários detalhes. Mas no geral é isso, né? Então, pode tirar um print se quiser. Então, qual que é a ideia aqui? É que, eventualmente, você precisa de uma produção melhor. O que demanda conhecimento em várias áreas. Agricultura, biologia molecular, para plantação, né? Química, diversas áreas que permitem um avanço significativo do ponto de vista industrial em relação à produção de comida e vários tipos de coisas. Isso também impera o que é chamado de concentração de capital. Então, vamos separar aqui. A gente vai ter em outra cor aqui. Na anotação eu creio que usa assim, né? Então, a maior taxa de concentração de capital, que significa concentração de capital na área da circunferência, que é basicamente PE quadrado, na área da circunferência da região. Então, por exemplo, tu mora no seu bairro, né? Então, a área da circunferência onde está o seu bairro tem N empresas, N mercados vendendo N produtos, tem N prédios comerciais, não comerciais, casas, e o valor de todos essas. De todo esse capital fixo, ele pode ser calculado. Então, pode se calcular, assim, estimado, né? Você pode estimar quanto vale na área da circunferência de 5 quilômetros todas as casas e todo tipo de construção ali em Alphaville e em Serra Leoa. Tu entende essa comparação? Então, essa concentração de capital ela muda até de bairro para bairro, cara. Mas aqui é basicamente PR quadrado, que é a área da circunferência, né? Então, uma maior concentração de capital gera alta de preço, que nessa notação é P, de produtos finalizados. Isso aqui é óbvio, cara. Isso aqui para muitas coisas. Por exemplo, preço do metro quadrado aumenta. Exemplo. Você já viu Coragem ou Cão Covarde? Coragem ou Cão Covarde?
Onde o Coragem com o Covarde mora? Em lugar nenhum. Então, ele mora numa casa, né? Deixa eu desenhar aqui uma casa. Então, ele mora numa casa em lugar nenhum. Porque aqui é a casa do Coragem. Fazer uns matinhos aqui. Então, ele mora nessa casa e não tem nada ao redor. Qual o preço dessa casa? Pensa comigo. Qual o preço dessa casa? Pra quem já assistiu a série, tem na HBO Max, por exemplo. Tinha no Cartoon Network na minha infância. É difícil você estimar porque você não tem comparação. Porque literalmente não tem nada ao redor. Nem plantação tem porque é uma terra infrutífera. Então é muito difícil estimar algo que não tem referencial. Na área da circunferência, então PR quadrado, ao redor da casa do Coragem com o Covarde, a gente não sabe. Não tem um ponto referencial de valores. Porém, quando você está num bairro desenvolvido, você tem cada vez mais ruas asfaltadas, gás natural percorrendo, tubulação embaixo da terra, fiação embaixo da terra ou em postes, depende da tipo de cidade, né? E tudo isso aumenta o preço das casas, então isso aumenta o metro quadrado. Só que o metro quadrado no fim é a concentração de capital fixo e também, principalmente fixo, né? Nessa questão. Então, é óbvio, por exemplo, eu tinha um pai de um amigo que ele comprou uma casa num bairro próximo a mim, bem barato em relação ao que tá hoje. Além de questões de inflação e expansão de crédito, que eu vou falar posteriormente, reservas acionárias, etc., você tem uma questão de que a área valorizou também. Então a área ao redor valorizou. Então você tem um investimento privado e também público ao redor da área, dos bairros ao redor, o que gera um aumento no preço do metro quadrado também. Então tem várias questões de valorização, de apreciação de moradia, que tende sempre a crescer em relação à área da circunferência da região. E não só o preço do metro quadrado, mas o preço de coisas de consumo, né? Bens de consumo também aumenta. Então o preço de bens de consumo em Alphaville, ele é diferente dos bairros periféricos ao redor. Às vezes o mercado vendendo produtos, mesmo produto, em outro bairro já é muito maior, assim, relativamente maior o preço por questões de concentração de capital na área da região. E os tipos de empresas ali também mudam em relação à concentração de capital, em relação à área das conferências na região. Então isso daqui não é só tipo comparação de Estados Unidos e Brasil com Europa, tô falando de questões regionais, cara. Questões de quilômetros. Tu tem essa concentração de capital gerando questões do raio da circunferência da região, essa relação, né? Então, por que falar tudo isso? Tudo isso indica que a concentração de capital no geral, ela aumenta o custo de vida, então aumenta o custo de vida, então o preço para morar na Liberdade, em São Paulo e regiões periféricas é maior na Liberdade, a mesma casa, o mesmo apartamento. E então aumenta o consumo, aumenta o custo de vida, mas também aumenta a qualidade de vida. Então, desculpa, é muito melhor viver em qualquer lugar, na maioria dos lugares do mundo hoje, do que no período da China, no período mongol. Ah, se você morou na Rússia, na Europa, nesse período, você com certeza ia se ferrar. Então, eu já falei um vídeo no canal, né? Essa geração é melhor para se viver na história em questões econômicas. Isso não tem discussão. Assim, é uma totalmente atrofia histórica você dizer que não é o caso. Então, em relação à saúde também, qualidade nutricional, disponibilidade, né? Em relação a taxas de produção maiores. Cara, hoje você tem até vegano consegue viver porque você tem proteína que tu compra, tu tem bagulho sintético, pílulas que repõem o que certos alimentos não entregam, né? Do ponto de vista proteico. Então, esse é um ponto relevante, né? Só que tudo é centrado nisso, né? Concentração de capital.
Uma coisa que a concentração de capital gera no geral. Uma sociedade que aumenta a concentração de capital, ela tende a ter uma baixa populacional. A taxa de natalidade diminui, embora o tempo de vida dos mais velhinhos cresce. Por que isso acontece? Por causa dessas questões aqui. Custo de vida. Custo de vida. Acho que é custo de vida. O exemplo, Coreia do Sul. Tava estudando sobre a história da Coreia recentemente. Aqui, a Coreia do Sul. Que infelizmente, você vê, a história da Coreia é muito triste acontecer, né? Separação atual, né? Mas enfim, não é o tema da sala. Mas, basicamente, o crescimento que foi através de exportações, né? Se você ver a história da Coreia. Exportações, ajuda americana, mas principalmente investimento interno em produção. Então eles usavam o dinheiro americano para produzir. Traziam, assim como Singapura fazia os caras lá do país estudar no exterior, traziam de volta eles com regalias, porque senão a pessoa não volta, né? Ela fica no exterior. E isso gerou um aumento na educação, principalmente básica, né? Então, investimento em educação básica. Tem um curso no Coursera de um coreano, né? Professor coreano, na verdade Coreia, se não me engano, que ele fala sobre o milagre coreano, né? Que literalmente como a Coreia saiu da pobreza pós-guerra da Coreia para ser uma potência global. Educação básica e exportações, o que requer produção interna. Então Samsung produz hoje até geladeira e máquina de lavar. Então você vê o quanto de coisas que produz em questão de nível global. Só que tudo vem através disso, né, em relação à Coreia do Sul. Essas duas coisas mudaram a Coreia do Sul entre outras questões. O que a gente vê na Coreia do Sul? Baixa de natalidade. Por quê? Porque concentração de capital. A concentração de capital, inicialmente, ela cria um aumento populacional, que uma hora decresce enquanto o, o PIB per capita aumenta. Aqui é o PIB per capita, aqui é o crescimento populacional. Eu não sei se vai crescer tanto aqui, porque isso daqui tá errado, porque tipo, a gente tá nessa fase aqui, mais ou menos, que tá começando a ter o decrescimento populacional em alguns países, Itália, Coreia do Sul, etc. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, porque a gente não tem dados pra isso. Nunca aconteceu na história o crescimento atual, do ponto de vista de PIB per capita e do ponto de vista populacional, só que a gente não sabe em que estágio isso vai ser ruim, a não ser para a previdência pública, né? O que significa que a previdência pública ela tem que ser extinta, né? Então, a previdência pública tem que ser extinta por razões disso aqui. Disso aqui, no caso. Por sinal, a previdência pública ela não é necessária. Ela não é uma condição necessária para a sociedade, para o crescimento da sociedade. Ela é uma questão estatal que foi artificialmente criada por motivos de interesse próprio de país e não por razões econômicas reais, que de fato beneficiam o povo. Eu já falei sobre isso em outra podcast do canal. Isso daqui não é ruim. Assim como o aumento populacional com base na produção não é ruim, o decrescimento depois da sociedade desenvolver não é ruim. Você acha que o desenvolvimento foi ruim? Basicamente tem a queda da pobreza global, tem todas essas coisas que a gente viu, apesar do aumento de custo de vida. Mas é assim, né? Tu quer qualidade melhor, não tem o que fazer, né? Somente se for cidade grande. Mas a questão é, isso é normal. Se você entendeu isso, você entende os erros da lei malthusiana na versão do Malthus e outros autores. Porque, primeiro, você não controla taxas populacionais, elas se desenvolvem organicamente. Cantilhão já disse no começo do livro dele sobre isso, né? O cara só vai casar e ter filho quando der bom pra ele do ponto de vista financeiro. Quase eu falo Herodes, né? Hesíodo, na obra Works and Days. Muito boa, é bem pequena. Works and Days. Eu li por causa do Rothbard, porque ele cita no livro da História Econômica dele.
Esse livro do Hesíodo, o cara recomenda suas casas depois dos 30, quando você tiver uma casa, um boi pra você arar a terra e condições suficientes, né, no caso do homem. Ele cita isso na época de Romero, ele foi contemporâneo de Romero, então alguns séculos antes de Cristo. Cantilion fala a mesma coisa, cara, no começo do livro dele, de certa forma. Então, essa questão de Hesíodo no livro Works and Days é uma relação óbvia da forma que as pessoas funcionam em relação a taxa de natalidade, em relação a condições econômicas. Então, tudo isso você tem que entender para entender, primeiro, que isso não é ruim e que a gente não sabe o próximo estágio, né? O que vai acontecer depois do decrescimento populacional. Eu não acredito que é algo orgânico, porque isso aqui é orgânico. Isso é normal. Isso não tem intervenção de alguém. Normal. Eu não acredito que algo orgânico pode ser ruim. Assim como isso daqui que era orgânico, que era aumento da produção com aumento populacional, pensaram que era ruim. Então não acredito que pode ser ruim. Então, tanto o aumento populacional inicialmente nos estágios do capitalismo, quanto o decrescimento depois nos estágios mais amadurecidos, não são ruins.